Salve guys, beleza? Madison aqui, TDP de número 7. Hoje eu queria falar sobre um bagulho que, mano, foi game change demais pra mim. Foi um negocinho que, assim, mudou a característica do meu som. E depois disso eu percebi o quanto eu postergava isso ou deixava muito de lado, que é a parte de saturação nos seus elementos. Que é algo que na finalização da master faz toda a diferença, porque é aquele, sabe aquele detalhamento na track que você ouve algum elemento que se destaca ou tem um brilho bem diferente dos demais? É por conta da saturação. E muitas das vezes a gente esquece que ela é algo que é fundamental. E a gente acaba deixando de qualquer jeito ou coloca quando o elemento realmente assim necessita muito dela. Mas todo elemento precisa de um brilho. Todo elemento é interessante você trabalhar nele de uma forma que você veja que ele atingiu o objetivo dele dentro da track, que ele consegue cumprir muito bem o seu papel naquele ecossistema. Então, para isso, tem aqui esse som que eu fiz, deixei já pronto, que é só um pluck. Você percebe que pela onda dele, ele é bem, mas bem cru mesmo. Propositalmente deixei ele bem cru para trabalhar nele já com vocês. E eu fiz aquela técnica minha que é dividir o som em dois canais, sendo um estéreo e um mono, para ambos terem monocompatibilidade e no final, na soma deles, eles acabam sendo mais eficientes. Isso já dá uma leve saturação, entre aspas, porque como você está repetindo o sinal, meio que ele tem uma certa clareza a mais, mas não faz tanta diferença. Tá? Se eu ativar, não muda tanta coisa. É detalhe realmente mínimo, mas enfim. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, equalização. Sempre. Primeira coisa, como é um bass, eu tiro sempre um pouquinho, até uns 50, 48, 46. Porque teoricamente aqui teria um kick. E eu quero dar mais ênfase pro kick. E eu sei que ele tem vários harmônicos. A gente pode ver esses pontinhos. Então eu quero pegar essa região aqui, mas de um K pra cima. Eu vou abrir bem mais. Então eu quero pegar bem essa região. Nem tanto assim. E aqui eu quero tirar um pouquinho. Feito isso, tem três saturadores que eu gosto de usar muito. Desses três saturadores, o mais básico é o do Ableton, que é o Saturator. O legal dele é que eu posso muito bem vir aqui onde está escrito Analog Clip, clicar em Medium Curve. Já dá uma diferença assim, surreal. Às vezes, em alguns elementos meus, eu só coloco Medium Curve, acabou. Já resolve a maioria dos problemas ou já dá uma ênfase bem maior no som. Porém, quando eu quero algo um pouco mais, vamos dizer assim, vívido, eu venho aqui, eu coloco em Soft Sign, eu aumento 3 dB, eu venho nessa setinha aqui, e eu começo a mexer na Color Curve, ou seja, eu começo a ver aonde eu posso atuar melhor com o saturador. Então aqui, ó, colocando essa região mais de um K, vem aqui e aumento Width aqui. O interessante é tudo no Ableton, pelo menos dos nativos, pode ser automado ou até usar o LFO. Ou seja, para a questão de sound design, isso também é muito interessante porque você pode tanto automatizar isso quanto criar em certas instâncias muitos harmônicos e depois fechar. Então você acaba dando uma característica sonora muito única até. Isso é dado até para quem trabalha muito com dubstep ou com vertentes mais agressivas como drum and bass e toda a galera do bass em si. Só que também no Saturator a gente tem esse Wave Shaper. O Wave Shaper, ele já libera essas funcionalidades aqui.
que por sinal mudam totalmente todo o som, ou seja, ele sem mexer em absolutamente nada, soa assim. Se eu mexer aqui na curve, ó, ele começa a criar mais instâncias. Claro que em 100% o som fica totalmente horrível. Então, eu gosto de deixar em 15, no máximo 25, estourando. Então, uns 13, 14%. Diff. Profundidade. Gosto de deixar em 20%. Linear não mexo. Damp não mexo muito também. Deixo basicamente em 4%, porque pega um pouco dos highs. Mas mesmo assim a gente percebe que não é a característica para esse tipo de som. Também tem isso. Period. Não é o que a gente quer, porque ele pega e distorce muito bem o som. Não é muito o que a gente procura. Isso no Saturator do próprio Ableton. Claro que a gente tem outros plugins como Roar, que ele já é um saturador multibanda. Então eu consigo mexer mais, sei lá, nos mids. Eu quero aumentar ele. Ou nos highs. Você acaba tendo uma clareza muito maior. Porém, ele acaba tendo outras funcionalidades também. O Saturator ele é muito mais para coisa pontual. O Roar, ele é mais interessante quando você tá em buzz groups, etc. Pode ser usado também com um elemento singular, mas também para questão de buzzes, como tem aqui também um Roar, que eu gosto de usar. Ele acaba dando um enriquecimento, um detalhe muito, mas muito grande mesmo. Acho que foi uma das melhores adições que o Live colocou dentro da DAW. E, já falando de saturador de terceiros, eu gosto muito desse New Flanged Saturate. O New Flanged Saturate, ele é interessante por alguns quesitos muito diferentes de todos os saturadores, que é... Ele vem com um drive já não tão agressivo, então... eu consigo aumentar. Ele já vem com um soft clipper muito bom. Então se eu quiser deixar o ceiling em menos 5. Ele sempre vai capar o som. Posso deixar assimétrico. Ou seja, ele vai clipar aqui 0. Ou aqui em cima. Então se eu pegar aqui. Ele nunca vai passar daqui. Ele sempre vai ter um clipper. No caso, eu gosto de deixar sempre em 6, 3 dB. Simetria eu gosto de deixar em 0. E Detail Preservation, que é a questão do detalhe da track. Ou seja, se eu tirar isso aqui por completo e aumentar. Você percebe que em 0 ele acaba deformando mais o áudio, que é o que a gente não quer na maioria dos casos. Então, o New Flanged Saturate, eu acredito que de todas as minhas opções é a minha favorita. E também na questão de output, se a gente deixar em alto, ele sempre vai ter um limiter aqui, que quando passar de 0, ele vai literalmente tirar toda a questão de distorção ou como aquele áudio mais feio, entre aspas, sai. No caso, eu não uso essa opção. Eu procuro sempre só deixar o essencial. E às vezes, quando eu vejo que eu preciso, eu coloco. Mas mesmo assim, você percebe que ele tira um pouquinho a mais do que deveria. Ó.
um top-endzinho que, assim, faz diferença. Faz diferença, claro que vai de cada um e do gosto de cada um. Isso ainda é muito útil quando você quer encaixar em mix que já são muito apertadas. No meu caso, como eu trabalho muito bem cada elemento de forma singular, eu sempre sei exatamente o que eu tenho que colocar e como eu coloco cada elemento. No geral, se a gente perceber, vamos lá. Se eu aumentar isso aqui até um pouquinho mais só para via de exemplo. Se a gente vir aqui, dá um bounce. Bounce track. Já percebe que a nossa waveform ela já fica bem mais cheia. O interessante é até deixar um pouquinho maior e começar a trabalhar nos transientes dela, ou seja, nessa partezinha aqui do começo a gente dá uma aumentadinha e na parte mais grossa da onda a gente dá uma comprimida e assim trabalhar mais a parte de como o áudio vai se comportar. Então basicamente ficaria assim, tipo, bem mais seco, dando mais espaço nessa área para outros elementos, mesmo assim mantendo a definição por conta da saturação e outros processos. Basicamente, se você fizer dessa forma já mais detalhadinho, tu consegue chegar em resultados muito bons e muito concisos. Bom, esse foi o TDP de hoje. Espero que todos tenham gostado. Curtam, compartilhem. A gente se vê no próximo TDP.